Oi, pessoal, tudo bem? Esse vídeo é a resolução desses 5 exercícios passo a passo para vocês. Quem tem mais facilidade, quem não gosta muito, não tem tempo de ver videoaula, pode pegar essa resolução escrita, feita em PDF. Eu também estou enviando essa resolução assim, sem comentários. Mas para quem não tem hábito de fazer exercício, está ainda se localizando nessa coisa de estudar, eu vou resolver passo a passo, vou comentar, né, cada uma das resoluções para ficar mais fácil para ajudar vocês na hora de fazer a tarefa. Então, vamos começar. A atividade, então, é da semana 4, ela é sobre leis ponderais, mas ela também fala de transformações químicas, né? Então, é uma junção do tema da penúltima aula com o tema dessa aula aqui, dessa nossa última aula. Então, vamos lá. Lembrando que a lei de Lavoisier é a lei de conservação de massas e a lei de Proust é a lei de proporções. Nós vamos usar as duas nesses exercícios. Vamos começar. O exercício 1 é da PUC e ele diz que, querendo verificar a lei de conservação das massas, ou lei de Lavoisier, um estudante realizou a experiência esquematizada abaixo. Então, vamos observar o que tem ali no frasco. Não se preocupem com as fórmulas químicas que estão aparecendo ali, o importante é vocês saberem que do lado esquerdo, nós temos 2 frasquinhos em cima de uma balança. No frasquinho número 1, eu tenho uma solução aquosa de HNO3. Lembrem-se que solução é qualquer mistura homogênea e se está esse aquoso ali, significa que o solvente é água. Então, tem esse HNO3 que vocês não precisam se preocupar em saber o que é o ácido nítrico, vocês vão ver mais para frente, está dissolvido na água. E no segundo recipiente, no número 2, eu tenho um pozinho branco, uma substância sólida lá no fundo do recipiente. Esse é o carbonato de potássio. Vocês também não têm necessidade de saber a fórmula, eu só estou falando para ficar mais completo. Então, a pessoa colocou os 2 recipientes na balança, a massa deu 1.000 gramas, e aí uma substância foi misturada na outra. Então, elas foram colocadas juntas para reagir. Depois de um tempo, depois que a reação aconteceu, os 2 frascos voltaram para a balança e agora a massa passou a ser 995. Bom, o que esse exercício pode nos... nessa figura pode nos mostrar? Por que essa massa diminuiu? Porque provavelmente nessa transformação química, alguma substância saiu do recipiente, saiu do sistema. E o sistema tem que estar fechado para poder segurar todas as substâncias e manter a massa constante. Bom, deduzindo isso, então, alguma coisa deve ter escapado ali durante a transformação, provavelmente um gás. A gente vai ler as alternativas. Terminada a reação, o estudante verificou que a massa final era menor que a massa inicial. Assinale a alternativa que explica o ocorrido. A lei de Lavoisier só é válida nas condições normais de temperatura e pressão. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A lei de Lavoisier é sempre válida, sempre. Nunca vai desaparecer, nem aparecer nenhuma substância durante um processo químico. O que acontece é um material se transformando em outro, então a massa tem que ser igual no começo e no final. Quando a lei não é observada, é porque alguma coisa de errada foi feita. O sistema foi deixado aberto e alguma coisa pode ter saído ou entrado no sistema. Em alguns casos, a massa final pode ser maior. Bom, item B. A lei de Lavoisier não é válida para reações em solução aquosa. Gente, é válida para qualquer reação química. Letra C. De acordo com a lei de Lavoisier, a massa dos produtos é igual à massa dos reagentes quando esses se encontram na mesma fase de agregação. Vamos lembrar o que é essa fase de agregação, né? Nós já vimos isso em exercícios lá atrás, eu acho que na primeira semana eu comentei numa questão. Fase ou estado de agregação é estado físico, é sólido, líquido, gasoso, aquoso. Então, não faz sentido a lei de Lavoisier só valer quando todos estão na mesma fase, né? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Letra D. Para que se verifique a lei de Lavoisier, é necessário que o sistema seja fechado.
o que não ocorreu na experiência realizada. É exatamente o que eu tenho falado. Se o sistema é aberto, pode entrar ou pode sair material durante a transformação química. Então, a letra D é a correta. E para concluir, né, vamos analisar a alternativa E também. Houve excesso de um dos reagentes, o que invalida a lei de Lavoisier. Gente, excesso é quando eu coloco muita coisa, né, de mais de um dos reagentes e de menos do outro. Então, é como se eu fosse fazer um bolo, né? Eu preciso de um copo de leite e 2 ovos. Aí eu vou lá e coloco nos 2 ovos, sei lá, 50 copos de leite. Eu coloquei leite em excesso. Isso é um reagente que está em excesso, você tem demais, né, daquele reagente. Mas isso não invalida a lei de Lavoisier, porque mesmo você tendo alguma coisa em excesso, alguma coisa faltando, que seja, a matéria não pode ser nem criada nem destruída, não pode ter sumido nem aparecido nada, tá? Então a lei de Lavoisier, ela é sempre válida. O problema é que quando os recipientes, os sistemas estão abertos, a gente pode não observar, né, que a massa se mantém. Questão 1 tá ok. Vamos para 2. Eu coloquei meio fora de ordem aqui, mas vai rolar. Ah lá, número 2. O que eu preciso resolver aqui? Eu tenho um experimento com soluções aquosas de nitrato de prata e cloreto de sódio. Esses são os meus reagentes. Eles reagem entre si e formam cloreto de prata e nitrato de sódio. Um deles é sólido e o outro está dissolvido em água. O importante é que a massa dos reagentes sempre será igual à massa dos produtos se o sistema for fechado. Bom, a massa desses reagentes e de seus produtos estão representados no quadro. Considere que a reação foi completa, que não houve excesso de reagente, que não tem nada de errado. Ele não fala de sistema fechado, mas nós vamos deduzir que o sistema está fechado, senão a gente não consegue resolver essa questão. Sendo assim, é correto afirmar que X, ou seja, a massa do cloreto de prata produzido é... Gente, é só usar a lei de Lavoisier aqui. Você vai lá e você sabe que 1,699 mais 0,585, que são os reagentes, tem que ter a mesma massa de X mais 0,850. Então, a gente sabe que a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Então, conta. Vamos juntar tudo aqui. Números, vou passar todos para o lado esquerdo, ó. Vou isolar o X. Mais 0,585 menos 0,850. A gente não gosta muito de fazer conta na mão, não, porque demora, mas eu vou montar aqui, ó. 1,699 mais 0,585. Vou fazer a continha aqui. Uh, 2,284, agora menos 850. Então, é importante treinar, fazer conta na mão para não errar na hora de fazer exercício, né? Às vezes dá uma preguicinha, vocês acabam pegando calculadora, eu também tenho esse hábito, mas aí a gente fica devagar para fazer conta. Então, o valor de X é 1,434 gramas, letra B, certo? Então, usei a lei de Lavoisier aí. Vou jogar aqui para baixo, vamos fazer o exercício 3, que ele é bem bonitinho, é um exercício da Unicamp, vou dar uma diminuidinha aqui. Então, vamos lá. Ele diz assim, deixa eu só dar uma diminuída nessa tinta da caneta aqui, que tá muito grossa. Então, é um exercício que tem uma figurinha, né, 2 figurinhas, na verdade, e diz assim, ó. Numa balança improvisada, feita com um cabide, como mostra a figura abaixo,
Nos recipientes A e B foram colocadas quantidades iguais de um mesmo sólido, que poderia ou ser palha de ferro ou ser carvão. Palha de ferro, gente, entendam como palha de aço, né? Como se fosse bombril. Então, ou ele colocou bombril nos 2 frascos, ou ele colocou carvão. Quantidades iguais e a balança ficou equilibradinha. E aí ele diz que vai fazer combustão, ou seja, vai tacar fogo aqui. Ateando fogo, né, na amostra contida em B, lembra que fogo é a mesma coisa que combustão. E após cessada a queima, o arranjo tomou a seguinte configuração, ó. Esse lugar onde foi colocado fogo, ele ficou mais para baixo. Significa que a massa aqui deve ter aumentado, porque ele, né, desceu, significa que não tem mais massa igual ao outro. Então, aqui houve um aumento de massa. Continuando o exercício. Bom, isso aconteceu por quê mesmo? Porque o sistema está aberto, então não esqueçam disso, né? Não está contrariando a lei de Lavoisier, não. Só que o sistema está aberto, então, se a massa aumentou é porque entrou alguma coisa ali, ficou no recipiente B. Considerando o resultado do experimento, decida se o sólido colocado em A e em B era palha de ferro ou carvão. E justifique. Bom, como é que eu vou decidir isso, né? Vamos olhar as equações. A primeira equação que está escrita aqui, ela diz o seguinte: se for ferro, o ferro reage com o oxigênio do ar, forma um tal de óxido de ferro 3, que é sólido. O sólido não vai embora do recipiente, né? E a massa do sólido, ela vai ser maior que a massa do ferro sozinho, porque eu vou ter que acrescentar a massa do oxigênio. Agora, se no recipiente tiver carbono, gente, o carvão, ele é basicamente só carbono. Então, o carvão reage com o oxigênio e forma dióxido de carbono, só que isso aqui é gasoso. O que será que muda? Se formou um gás e o nosso recipiente está aberto, é um sistema aberto, esse gás deve ter ido embora. Então, se o gás foi embora, eu espero que a massa final seja menor. Agora, comparando essas duas situações com o que aconteceu aqui na figura, ó, a massa do recipiente deve ser maior, porque ele está desequilibrando a balança, ele está indo para baixo. A gente pode deduzir, então, que o produto formado é esse óxido de ferro aqui, e que o produto colocado, né, o reagente, desculpe, colocado lá nos recipientes só pode ser ferro. Então, por que é ferro, né? Tem ferro que foi colocado nos recipientes. Isso aconteceu por quê? Porque quando o ferro queima, ele forma um produto sólido. E esse produto sólido tem massa maior do que o ferro sozinho, né? Ele é formado pelo ferro mais o oxigênio. Se fosse carvão, a massa deveria diminuir, porque o produto formado é gasoso e ele iria embora. Ok. Exercício 4. O exercício 4, ele tem cálculos envolvendo uma tabelinha. Então, o que ele está dizendo? O carvão, C, tá vendo? Só carbono, ao reagir com gás oxigênio presente no ar, produziu gás carbônico. Essa reação foi feita 3 vezes e alguns valores de massa constam na tabela. Então, o cara foi lá, a pessoa, né, o estudante, queimou carvão uma vez, mediu as massas. Outra vez, com massas diferentes, mediu tudo direitinho. E uma terceira vez. Provavelmente isso foi feito em sistema fechado para a gente poder usar os dados da tabela. Aí ele diz assim: determine os valores de A, X, B e Y. A gente tem que descobrir quanto valem, né? Todas essas variáveis, essas incógnitas. Então, vamos embora. Vamos começar achando o valor de X. Por quê? Eu sei que a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. No caso, os reagentes, 32 mais 12. Isso tem que ser igual a X. Daqui eu tiro que X vale 44 gramas. Já achei. Vamos achar agora
o valor de A. Eu posso usar esse mesmo raciocínio, a mesma lei. A, que é um dos reagentes, mais 16 gramas, tem que ser igual aos produtos, 22 gramas. Eu vou isolar o A, vou passar o 16 lá para o outro lado, subtraindo 22 gramas menos 16 gramas, que vai dar um total de 6 gramas. Achei o valor de A também. Então, X é 44, A é 6. Agora eu preciso achar o B e o Y. Bom, eu tenho, no caso da reação 3, só um valor, gente, que é o C, o carvão. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma proporcionalidade. Eu já calculei quanto vale A. A vale 6. Eu sei que A está para 60, assim como 16 está para B, proporção, lei de Prost. Então, ó, A, que vale 6, está para 60. Opa. Que é mais fácil apagar tudo. Então, 6 está para 60, assim como 16 está para B. E aí eu tenho uma espécie de regra de 3. Vou multiplicar em cruz para achar o valor de B. Vai ficar B igual a 16 vezes 60 dividido por 6. Cancela aqui sobram 10. Então, B vale 160 gramas. Para achar o valor de Y, que é o próximo aqui, eu poderia fazer outra proporção, né? Eu poderia fazer, por exemplo, 16 para 160, 22 para Y. Mas eu também poderia usar Lavoisier aqui, tá? Então, vamos lá. 16 para 160, 22 para Y. 16 está para 160, assim como 22 Y. Regrinha de 3 novamente. 22 vezes 160 por 16. Aqui cancela, sobram 10. 220 gramas. Então, calculei a massa de todas as variáveis. Aí, o exercício pede, no item B, qual foi a lei que nós usamos para achar X e A? Bom, eu achei que a soma dos reagentes e produtos tinha que ser a mesma, então, para esse, eu usei lei de conservação de massas ou de Lavoisier. E qual lei eu usei nas outras duas? Eu usei a lei de proporções ou lei de Prost. Para encontrar o valor do y, gente, a gente não precisava ter feito a lei de Prost, não. A gente poderia ter somado esses dois aqui, ó, e já achava o valor de y. Mas aqui eu quis usar as duas leis simultaneamente. E agora, a última questão, que também é uma questão com tabela. A tabela é muito comum nesse tipo de exercício. Nós temos que achar o valor de x, y e z de acordo com a tabela. Então, os reagentes, trióxido de enxofre e água, formando ácido sulfúrico. Para achar o valor de x, coisa mais fácil. X é igual. Aliás, x mais 18 é igual a 98. E aí eu isolo x. Passo o 18 para o lado direito, passo a ter 80 gramas. Esse é o valor de x. Posso até colocar aqui, ó. Agora eu preciso achar y e z. Agora eu preciso de lei de proporções. Eu vou ter o seguinte: 80 gramas, que é o valor de x, está para 120 gramas, assim como 18 gramas está para y. Vou isolar esse y, né? Multiplico em cruz, 120 vezes 18, dividido por 80. Vou fazer a conta rapidinho.
27. Então, 27 gramas é o valor de Y. Agora, eu posso encontrar o valor de Z somando os reagentes, ou seja, 120 mais 27 vai me dar o Z, ou seja, Z é igual a 147 gramas. Resolvido, então. Gente, eu espero que ajude, né? Para quem tem um pouco mais de dificuldade, fazer exercício passo a passo sempre bom, sempre auxilia depois na hora de fazer exercício sozinho, certo? Então, boa sorte.